Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um entrevistado, um personagem, um brasileiro que nos ajude a entender melhor o momento em que vivemos nesse nosso Brasil tão querido. Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo e ele é o William, que vai estar conosco aqui nessa entrevista, nessa conversa hoje sobre Petrobras. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes. Ela, como sempre, fará a primeira pergunta aqui nas entrevistas do Tutameia. Não é tão assim. Mas a gente tem algum modelo, né? Tem que criar ali pelo menos um modelo para que a gente tenha algo do qual fugir também, né? Tá. Mas enfim, e a gente quer te convidar para participar, não só montando aí os seus comentários, mas divulgando, compartilhando essa entrevista nas suas redes de amigos, nas redes sociais, para que essas informações, essas reflexões cheguem mais longe, aí, furem a bolha. A gente estava falando de bolha, furem a bolha, né? Então, divulgue e saiba que, se quiser rever depois essa conversa sobre Petrobras, sobre o sistema energético brasileiro, a entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Vai lá, vai lá, se inscreve, clica lá na sinetinha para receber as notificações e estar sempre atualizado aí o jornalismo dos Tutas. O jornalismo dos Tutas, que é ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. William, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco para falar de Petrobras. O William já esteve aqui outra vez. Ele é cientista político e também economista, mistura tudo. E é do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra e professor na Escola de Sociologia e Política aqui em São Paulo. William, a gente esteve aqui com você esteve aqui conosco conversando quando da greve dos caminhoneiros que paralisou o país, foi um trauma naquele ano passado, e agora de novo esse fantasma volta, né? Teve a discussão dos preços dos combustíveis de novo, aliás, como você tinha nos falado aqui, esse não era um caso encerrado, era uma crise que iria continuar por conta do modelo escolhido na época pelo governo Temer e agora no Bolsonaro. Então, a gente queria que você falasse um pouco o que está acontecendo, né, de novo, o que está acontecendo agora sobre caminhoneiros, Petrobras, intervenção, não intervenção. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, boa tarde para todos que nos assistem. Obrigado, Eleonora, Rodolfo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Da outra vez, a nossa conversa foi também provocada, como você disse, pela greve dos caminhoneiros, e agora, mais uma vez, essa ameaça nos coloca diante da necessidade de pensar sobre esse assunto, o impacto que ele vai ter para a economia nacional, né? Então, como a gente já vinha alertando, desde aquela ocasião, essa mudança e essa intervenção no preço do diesel tem uma relação direta com a política de preços praticada pela Petrobras e que sofreu um conjunto de alterações a partir do governo Temer e da gestão do Pedro Parente. Então, essa política, ela, desde aquela ocasião, passou a se organizar em torno de uma vinculação direta entre o preço do barril do petróleo no mercado de commodities internacional e a bomba do posto de gasolina, especialmente com impacto sobre o diesel, né? Então, o que aconteceu naquela ocasião foi uma espécie de financiarização do preço para o consumidor dos combustíveis, e isso criou uma situação de instabilidade permanente. Então, mais uma vez, essa falta de clareza sobre como vai se organizar a política de preços gera um conjunto de pressões sobre o governo e o obriga a tomar medidas paliativas para lidar com esse problema que ele próprio, desde 2017, criou, né? Então, a gente está diante de uma situação onde essa instabilidade deve continuar, porque todas as tentativas de contornar o problema acabam sendo paliativas, né?
a gente fica numa dinâmica de o governo intervém ou não intervém no preço do combustível, se está correto ou não está correto, mas na verdade o equívoco é mais profundo e diz respeito à própria política de preços da Petrobras. Enquanto ela não sofrer uma mudança mais estrutural, a gente vai permanecer apagando incêndio e lidando com intervenções pontuais e instabilidades que vão criar incertezas de planejamento, tanto para os caminhoneiros e para quem lida com transporte, a logística e o frete, quanto para o mercado financeiro e para a variação do preço dos ativos da Petrobras. Tá? Você falou de financiarização do preço. O que significa isso e dá para ser, como é que poderia ser diferente? Como é que a gente poderia sair dessa armadilha da financiarização dos preços? Porque os preços, é bom lembrar, cresceram muito, os preços internacionais do petróleo deram um salto neste ano de 2019, né? Então, como é que dá para escapar disso e por que a gente está se submetendo a esse modelo que está causando tanta instabilidade? Bom, isso que eu chamei com esse palavrão aí de financiarização, na verdade é justamente essa ligação direta entre a mudança nos valores da Bolsa e a mudança nos valores do posto de gasolina, né? Se criou aí um veio que liga diretamente uma coisa à outra. E essa não é uma política adequada de preços, ela não é praticada pelas grandes petrolíferas estrangeiras e a própria experiência brasileira já demonstra que é possível fazer essa gestão de outras formas, né? A Petrobras é uma empresa estatal de capital aberto, então é claro que não é possível tratá-la pura e simplesmente como sinônimo de Estado. Ela responde a regras do mercado financeiro, e elas precisam ser observadas. Mas isso não deve servir como justificativa para que a empresa se comporte só como uma empresa que busca ganhos no mercado acionário e deixe de cumprir a sua missão fundadora, que é a de garantir a autossuficiência energética e a soberania petrolífera no Brasil, tá? Então, no nosso caso, a gente já teve outros momentos e outras circunstâncias onde a política de preços era mais previsível. Ela pode sofrer uma variação em função do que acontece no mercado internacional, mas essa variação não pode ser sem uma periodicidade clara e sem uma relação transparente sobre como vai se dar a conexão entre a União e a Petrobras, porque isso gera instabilidade para todos. Na prática, essa política desagrada tanto aqueles que estão usando o combustível no seu dia a dia, quanto o próprio mercado financeiro, que fica também à mercê dessas intervenções ad hoc que são feitas como a que foi realizada agora pelo Bolsonaro. E quem se beneficia, então? Bom, com essa política de preços, basicamente quem se beneficia é o próprio mercado financeiro, que está interessado basicamente na variação do preço do óleo bruto, não está preocupado com os derivados, e no caso específico do Brasil, quem se beneficia dessa política são as forças econômicas e políticas interessadas na privatização da Petrobras, né? Porque essa relação de uma política de preços excessivamente flutuante, ela está diretamente atrelada aos interesses de desmonte, de fragmentação e de privatização da Petrobras, sobretudo no segmento de refino, que foi o que a atual gestão da empresa anunciou como o próximo grande componente que deve ser vendido, né? Então, na prática, o que tem acontecido? Nos últimos 2 anos, a Petrobras diminuiu a sua utilização das refinarias, ela tem capacidade para refinar o óleo extraído no país, mas deliberadamente ela decidiu refinar menos. Com qual objetivo? No governo Temer. No governo Temer, exatamente. Em 2017, quando tem a mudança na política de preços, tem também uma mudança na política de refino, né? Então as refinarias passaram a refinar menos derivados e combustíveis. Não por um motivo técnico, tecnológico nem econômico, mas por uma decisão política, de que elas se retirassem do setor exatamente para abrir espaço, em primeiro lugar, para as importadoras e, em segundo lugar, para os investidores interessados em comprar as refinarias. Como elas passam a processar menos derivados, isso significa que o Brasil precisa importar mais derivados de fora. E quando ele importa a preços internacionais, e isso acaba sendo repassado para o consumidor final e vai encarecer o preço do combustível. Nós não precisávamos
importar derivados. Nós poderíamos usar o nosso parque de refino com a sua capacidade máxima, mas a decisão política foi a de retirar a Petrobras desse segmento, e o efeito colateral é essa incerteza econômica que a gente vive no setor. É uma política anti-Petrobras. É uma política anti-Petrobras. E anti o consumidor brasileiro, anti-nacional e contra o consumidor brasileiro. Exatamente. Porque, quer dizer, enfraquece a Petrobras, provoca, quer dizer, no fim da linha, na parte final ali do preço, provoca um aumento de preço para o consumidor brasileiro. Sob o pretexto de se fazer uma política anti-estatal, se faz uma política antinacional e se desmonta a soberania brasileira e deixa o mercado interno refém do que acontece no mercado financeiro internacional e das crises e tensões políticas em torno de todos os atores que estão envolvidos nesse segmento. Na semana passada, quando houve o anúncio do aumento do preço do diesel e depois o recuo, né, muitos falou que isso é uma política, tá voltando a intervenção do governo na Petrobras, e houve colunas e colunas de jornais comparando isso com a política que era desenvolvida no governo Dilma. É correto isso? Não é correto? Enfim. Eu costumo problematizar essa interpretação binária, dualista, que trata hora do intervencionismo e hora do liberalismo no setor energético. Porque, sobretudo, quando a gente olha para a cadeia de petróleo e gás, ela é uma cadeia estratégica que mobiliza investimentos que são de longo prazo. Pra você ter uma ideia, Rodolfo, um poço de petróleo que é furado hoje, se ele demonstrar viabilidade econômica, ele só começa a produzir daqui a 6, 7 anos. Portanto, os investimentos têm que necessariamente ter um planejamento de longo prazo nesse setor, o que fatalmente envolve o Estado como um organizador fundamental disso. Isso acontece no Brasil e em todos os outros países, né? Então, a discussão ideológica sobre intervenção ou não intervenção, ela acaba ofuscando o fato de que, mesmo no governo Bolsonaro, desde janeiro, todas as medidas tomadas e que têm relação com a Petrobras foram medidas baseadas numa dimensão de intervenção. É claro que isso revela... Isso começa já quando da nomeação da equipe econômica e ele faz a indicação de um suposto amigo para ocupar a gerência de inteligência da Petrobras. Depois passa pela maneira como ele levou a agenda da Petrobras para as 4 viagens internacionais que ele fez. Né? Isso foi pouco problematizado aqui na imprensa brasileira, mas um dos pontos importantes da pauta da reunião do Bolsonaro nos Estados Unidos foi a construção de um fórum energético entre Estados Unidos e Brasil, composto por entidades governamentais e empresários privados do setor nos 2 países, com o objetivo de discutir a estratégia petrolífera dos Estados Unidos e do Brasil no mesmo espaço, porque a gente sabe que não vai acontecer nesses termos, né? E ele fez isso sem consultar a direção da Petrobras. A mesma coisa aconteceu na viagem para Israel. Enquanto o Brasil está, e a Petrobras levando adiante uma política de desinvestimento, de desmonte, o Bolsonaro, na viagem para Israel, estabeleceu um compromisso de que a Petrobras vai fazer exploração de petróleo em águas profundas na costa israelense. Quer dizer, não tem o menor sentido o Brasil desinvestir das suas atividades no nosso próprio território, que já se demonstraram promissoras, para assumir compromissos de exploração em territórios como o de Israel, que não tem uma conexão geopolítica energética relevante com o Brasil. Mas esse compromisso também foi feito sem um acordo prévio com a direção da Petrobras. Depois, ainda, nessa discussão mais recente sobre a cessão onerosa, a Petrobras tinha uma expectativa de receber pelo menos 14 bilhões de dólares por conta dessa negociação. E esse valor caiu para 9, ela perdeu 5 também aí por conta de uma ingerência na negociação. E isso tudo culmina nessa medida errática aí da política de preço. Então essa é, na verdade, mais uma medida de uma série que vem sendo tomada. Isso não é exclusividade do Bolsonaro. O que chama a atenção no caso do Bolsonaro é que essas intervenções são feitas sem planejamento, de uma maneira descoordenada e atendendo interesses curto-prazistas que não dão conta de responder a essa dimensão de longo prazo que se precisa mobilizar para fazer a gestão do setor petrolífero. E pelo menos na aparência, pelas citações que você fez, são contra os interesses da Petrobras e contra os interesses do Estado brasileiro. Exato. E é curioso, Rodolfo, porque são contra os interesses
do Estado, são contra os interesses da nação, tentam colocar no lugar um projeto ideológico baseado numa perspectiva ultraliberal, mas também não têm a capacidade de coordenação e de gestão para levar adiante o próprio projeto deles. Porque esse fenômeno da política, esse fenômeno do bloqueio ao aumento do diesel revelou uma imensa bateção de cabeça entre a presidência, o Ministério de Minas e Energia, Petrobras, a área de infraestrutura e a própria área econômica do governo. Então. Há poucos dias foi feita a venda desse gasoduto enorme da Petrobras. Qual a importância desse gasoduto? Como é que você avaliou esse negócio? Enfim, a Petrobras tinha que vender esse gasoduto? Não tinha? Bom, a discussão do gás é uma discussão que se torna cada vez mais importante entre os especialistas que estão debatendo o setor energético, né? O gás é considerado uma espécie de matriz energética intermediária para que a gente possa transitar no longo prazo do petróleo em direção às fontes renováveis. Então, ele é um ativo estratégico na discussão das empresas do setor hoje. E, por isso, ele também acabou virando o setor objeto de muita atenção por parte dessas forças liberalizantes que estão no governo. Como há um interesse do mercado internacional em torno dos gasodutos, eles também acabaram entrando na agenda prioritária de venda do governo. Agora, isso é absolutamente problemático para o caso do Brasil, porque nós temos um imenso potencial de produção que poderia ser ampliado. Muito do gás que é extraído no Brasil hoje, ele não tem uma destinação produtiva adequada, ele é utilizado para reinjeção nos postos de petróleo para que o óleo possa sair. Então, é uma utilização que é subestimada, ela poderia ser aprofundada, trazendo mais ganhos para o país, mas ao invés de investir nessa nova fronteira, o governo também toma a decisão de abrir o setor e vende os ativos relacionados ao gás e os ativos relacionados à logística e ao transporte do gás. Isso é problemático para o abastecimento de gás do país e vai gerar um problema que a gente vai enfrentar daqui a pouco, que é a existência de múltiplos operadores atuando dentro da mesma infraestrutura de logística. Não está resolvida ainda a questão de como vai se dar a regulação disso, porque antes você tinha a Petrobras, que foi responsável por organizar parte significativa dessa malha dutoviária e operando o conjunto do transporte. Agora, com a entrada de novas empresas estrangeiras, vai se criar uma bagunça regulatória e uma situação curiosa e indesejável, que é a própria Petrobras vai ter que pagar aluguel para utilizar os gasodutos que ela construiu. Pois é uma coisa... Eu não entendo qual é a defesa dessa venda, porque se a Petrobras já fez um investimento, vende, parece por um preço, não sei, parece questionável aí o preço, e ainda vai ter que pagar o aluguel. Qual é a justificativa? O que pode ser? Motivação por trás dessa irracionalidade econômica tem uma racionalidade política liberal cujo horizonte é única e exclusivamente abrir o mercado brasileiro e desmontar o setor energético, porque o governo entende que ele é uma fonte fundamental para a atração de capital estrangeiro. Mas capital estrangeiro para ganhar dinheiro para o estrangeiro. Capital dinheiro para ganhar dinheiro para o estrangeiro, exatamente, porque nada disso vai ficar aqui. Isso, inclusive, tem um efeito colateral geopolítico, geoenergético importante, porque o segmento de gás ele é um segmento fundamental para a integração latino-americana e para a relação do Brasil com a Argentina e, sobretudo, com a Bolívia. Então, o desmonte dessa infraestrutura também em certa medida, o desmonte das possibilidades de organização de uma infraestrutura integrada na América do Sul. Então, ela responde a interesses curto-prazistas do mercado financeiro e a interesses desnacionalizantes de desorganização do Cone Sul. O mercado financeiro parece que de revesgueio aí, essa venda também é um presentão para o sistema financeiro que vai financiar exatamente a suposta entrada de dinheiro estrangeiro. Exatamente. Quer dizer, o governo trata o Brasil como se não fosse um país, mas como se fosse um mero território de atração de capital estrangeiro, um entreposto comercial onde ele negocia no balcão do baixo preço todos os ativos que custaram tempo, recurso, tecnologia e financiamento nacional, que foram, em última instância, pagos pelo conjunto da sociedade brasileira. Então essa situação é dramática, porque vai nos colocar diante de uma impossibilidade no médio e no longo prazo de pensar o planejamento energético do país.
E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente vai correr o risco sistemático de encarecimento dos combustíveis, como a gente já está presenciando. Isso pode se estender para o próprio encarecimento da energia elétrica. Afinal de contas, a gente também não pode se esquecer que uma parte da energia elétrica brasileira é fornecida por termoelétricas que são abastecidas a gás, então isso também tem um impacto. Vai nos colocar diante da perda de oportunidade de ocupar um espaço estratégico que o Brasil poderia ocupar nesse começo do século XXI, sendo um dos principais produtores de hidrocarbonetos e figurando no rol dos principais países que lidam com esse ativo estratégico fundamental, que é objeto de disputa internacional intensa hoje, como a gente tem observado no caso da Venezuela, no Oriente Médio e em tantos outros. Você falou desse ponto da disputa, sempre tem o fantasma de que o Brasil, ao entrar nesse clube, digamos, dos produtores de petróleo, os grandes produtores de petróleo, possa ser alvo de uma cobiça, um conflito mesmo, está no meio de um conflito. Você vê essa possibilidade? O pré-sal é tão importante assim na geopolítica mundial que a gente pode acabar se envolvendo nesse tipo de... Eu acho que a gente já está imerso nesse caldeirão, Eleonora. Acho que a instabilidade política do final do governo Dilma e que atravessa o processo do golpe, atravessa o governo Temer e culmina agora no governo Bolsonaro, já pega um conjunto de elementos que traduzem como esses interesses energéticos e petrolíferos também se associaram a interesses políticos de desestabilização da região e do país, exatamente com o objetivo de que se pudesse incorporar essas reservas, né? O pré-sal, para você ter uma ideia, é a principal descoberta petrolífera do século XXI até 2019. Não há nada comparável a essa descoberta que foi feita em 2007. Os especialistas na geoeconomia do setor também têm chamado a atenção para o fato de que tem tido um deslocamento geopolítico muito importante no mundo do petróleo, né? O epicentro do petróleo sai cada vez mais do Oriente Médio e migra para o Atlântico. Por quê? Porque as 3 grandes descobertas de 2001 até 2019 aconteceram no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil. Então a costa do Atlântico se transformou na grande fronteira geopolítica e geoeconômica da expansão petrolífera. Com a descoberta do pré-sal, não só ela se desloca do Oriente Médio para o Atlântico, como ela se desloca do Atlântico Norte para o Atlântico Sul. Então isso colocou a gente diante de um cenário onde, em certa medida, a gente pode dizer que a América do Sul e a costa do Atlântico Sul é uma espécie de novo Oriente Médio da questão petrolífera. E o petróleo fatalmente sempre vem com um combo, né? Ele tem os seus ganhos de investimento, mas ele também traz junto consigo toda a instabilidade política que a gente vivencia na região. Tem uma coisa curiosa que eu acho que merece ser ressaltada, que as pesquisas no setor têm indicado que há também grandes possibilidades de descoberta de reservas em águas profundas na Guiana e no Suriname. Não por acaso regiões muito próximas da Venezuela, onde se encontra também um outro epicentro de instabilidade política na região. Então eu tenho a impressão que todos esses elementos estão associados à geopolítica do petróleo, e há uma conexão entre todos eles. O golpe foi quase uma ocupação sem armas, sem a quarta frota aí Exatamente. E também porque nós não oferecemos resistência. Aliás, uma das primeiras medidas pós-golpe foi exatamente a entrega, o facilitamento da entrega do pré-sal. Né? Exatamente. O pré-sal, em que pé está o pré-sal? Quanto ainda está na mão da Petrobras? Quanto já está sendo operado pelas companhias estrangeiras? Claro que sempre tem ações conjuntas, mas hoje, avaliando o pré-sal hoje, o que é nosso Brasil e o que já está fora? Do conjunto do que foi descoberto nas províncias do pré-sal, hoje a Petrobras tem 45%. Já tem a menor parte. Ela tem a menor parte, ela já se desfez de mais de 60%, repassou para as grandes petrolíferas, com algumas, como você disse, ela é associada, mas a gente tem uma presença muito intensa hoje no pré-sal, né, além da Petrobras, com essa fatia já minoritária, da ex-Statoil norueguesa, atual Equinor, da Total francesa e das petrolíferas americanas. Como é que é o ranking aí? Quem está com a maior parte desse? Em primeiro lugar, as norte-americanas. Em segundo lugar,
A ExxonMobil. A ExxonMobil, a Chevron e a Shell. São as primeiras. As duas primeiras americanas, né? E a Shell anglo-inglesa. A Total francesa, e aí também tem uma disputa que está sendo acirrada e está se intensificando, que é a manifestação cada vez mais constante do interesse das petrolíferas chinesas, né, em entrar no mercado americano. Então a gente também no médio prazo vai experimentar efeitos colaterais, provavelmente, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, vivendo os efeitos colaterais aqui no setor petrolífero por conta da presença desses dois atores aqui no mercado nacional. Quer dizer, todo o esforço que se fez para a descoberta do pré-sal, a gente já está minoritário nessa exploração. Exatamente. A Petrobras, na prática, ela, com a condução dessa política, ela quase que atua como uma espécie de agência de risco para as grandes petrolíferas internacionais, porque ela assume o risco da pesquisa, da exploração, da prospecção, ela assume o custo e depois repassa os ganhos para as de fora que não investem no país. Até porque extrair ou não extrair o petróleo é uma decisão política. Você pode achar que não é, que o ritmo tem que ser maior ou menor de acordo com N variáveis, não só... Exatamente, não só econômicas. Não só econômicas. E a lógica das petroleiras é extrair tudo hoje, agora... Né? Talvez essa questão da abdicação, da administração do ritmo de exploração seja a maior mostra, o maior ataque à soberania nacional. Exatamente. A capacidade do Brasil como Estado decidir sobre seu futuro, né, seu processo de desenvolvimento. Exato, porque o Brasil, com a descoberta do pré-sal, entrou na lista dos maiores produtores do mundo. Ele, portanto, passou a desfrutar de um estatuto geopolítico muito importante. E não se alcança o patamar geopolítico de relevância sem enfrentar certos desafios estratégicos. Me parece que as forças econômicas e políticas brasileiras, infelizmente, tomaram a decisão preventiva de se desfazer dos problemas geopolíticos que viriam junto com o petróleo, se desfazendo da própria Petrobras e dos ativos do pré-sal em conjunto, né? Você falou há pouco de um palavrão, acho que para a maioria dos normais, aí, que é a cessão onerosa, né? Que é um palavrão, mas que é uma palavra importante aí para entender essa... E é um debate que está sendo travado um pouco nos subterrâneos aí. O que é essa cessão onerosa? Qual é a importância disso? Bom, a cessão onerosa é um regime de regulação específico que foi criado em 2010, exatamente no processo de construção do arranjo de exploração do pré-sal, e é um acordo feito entre a União e a Petrobras, porque quando uma empresa petrolífera faz uma descoberta, ela faz a estimativa de quantos barris existem naquela reserva. Mas como o pré-sal se mostrou muito produtivo, então depois de a Petrobras conseguir a licença da União para fazer a exploração, ela descobriu que ali havia um conjunto de 50 bilhões de barris a mais do que o que ela tinha licenciado. Então isso gerou uma discussão sobre como a Petrobras comprar e adquirir os direitos de exploração desse petróleo que foi descoberto por ela própria. E aí se gerou uma discussão econômica sobre quais valores a Petrobras teria que repassar para a União, qual quantidade a União teria que pagar para a Petrobras por ter feito as descobertas, e essa engrenagem, essa relação é que se chama de cessão onerosa, porque é a União cedendo a possibilidade de exploração para a Petrobras, mas com o ônus de a Petrobras pagar à União para que possa fazer a extração desses excedentes, né? E aí esse imbróglio ele se prolongou até recentemente, quando ele teve o desfecho de uma negociação com a decisão de que então a União vai pagar 14 bilhões de reais para a Petrobras para que ela possa fazer essa exploração, né? E isso tudo é uma discussão importante porque a Petrobras também vai fazer um montante de repasses para a União nesse processo, e isso entrou na agenda prioritária do Ministério da Economia, na agenda prioritária do Paulo Guedes, porque diante da dificuldade de se organizar políticas para a recuperação econômica e de se levar adiante o próprio ajuste fiscal que eles propuseram, a fonte de receita para ingresso de recursos na União passa a ser os recursos do petróleo. Então, se houver uma situação de um ajuste fiscal perto do previsto esse ano, ele não vai acontecer nem por conta da política econômica, nem por conta da reforma da Previdência, mas vai acontecer em função dos recursos que a Petrobras vai repassar para a União, né? Isso é ruim. Você achou esse acordo ruim?
Isso é ruim porque, na verdade, a União absorve uma parte significativa desse recurso, não o absorve para implementar e financiar políticas públicas, mas esse montante vai cair no bolo do ajuste fiscal e vai ser utilizado na prática para o pagamento dos títulos da dívida pública e, mais uma vez, vai ser drenado para o rentismo. Joga no ralo. Joga no ralo. No ralo, quer dizer, no ralo que tem um caninho que Tem um vai caninho, direto, um ralo assim. Vai direto para os cofres, né? Aquela coisa, tipo, os cofres. Tem uma canaleta aqui, né? Patinhas do mundo, né? Exatamente. William, a gente está falando aqui do desmonte da Petrobras. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que as outras petroleiras atuam desse ponto de vista de ser mais verticalizada ou não. Como é que está a indústria do petróleo? A Petrobras está adotando essa política de sair dos negócios, que eles chamam de desinvestimento. Isso é uma prática que está acontecendo nas outras petrolíferas? Como é que as outras petrolíferas estão enfrentando esse momento? A Petrobras está caminhando na contramão das estratégias empresariais do setor. Prova disso é que quando ela vende os ativos, como você lembrou, Eleonora, do gás, quando ela tenta vender os biocombustíveis, o refino, a petroquímica, as empresas interessadas em comprar são todas outras grandes petrolíferas. Muitas estatais. Né? Muitas, inclusive, estatais. Isso é exatamente porque todas elas estão trabalhando com uma estratégia de integração. Elas querem controlar o conjunto da cadeia produtiva. Elas exploram e produzem em diversos países e querem poder também refinar, processar gás e atuar em outras frentes. Só por isso elas compram os ativos no Brasil. Então o que está acontecendo é que a Petrobras está vendendo os seus pedaços e as petrolíferas estrangeiras estão comprando e se integrando no Brasil. Então, na verdade, há um argumento ideológico de que a privatização da Petrobras serviria para uma suposta quebra do domínio da Petrobras no mercado e do monopólio em alguns segmentos, mas na prática o que está acontecendo é que a gente está oligopolizando o setor no Brasil, mas com a dominância de empresas estrangeiras e não com a dominância da empresa nacional. Não tem mais concorrência no setor. Estrangeiras estatais até. Estrangeiras estatais, exatamente. Quer dizer, foi muito bem feito, né? Porque todo esse processo acabou minando a credibilidade da Petrobras, afetando a imagem da Petrobras e deveria estar tendo comitês em defesa da Petrobras pelo Brasil. Exato, mas a maneira como se construiu a relação entre a Petrobras, as crises do governo e a corrupção acabou construindo na opinião pública um sentimento de que a Petrobras era parte do problema do desenvolvimento brasileiro e não parte da solução. Então isso criou um imenso problema e é quase impensável hoje a gente reeditar uma campanha como a do Petróleo é Nosso. É quase impensável isso hoje. Mas é o que deveria ter sido feito. Mas é o que deveria ter sido feito. Então vamos tentar mostrar, quer dizer, qual é a importância de o país ter, qual é a importância na casa da pessoa, na escola, enfim, de o país ter controle sobre a sua matriz energética, de o país ter uma empresa tão ampla e com atividades tão diversificadas como é a Petrobras. O sistema energético, o sistema petrolífero, se a gente pudesse compará-lo com o corpo humano, ele é a espécie do sistema circulatório do corpo. Ele é que faz todas as outras atividades econômicas funcionarem, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente olha para a lista de derivados do petróleo, mais de 5 mil produtos do nosso consumo cotidiano tem algum componente, alguma relação com derivados. Quer dizer, a gente não poderia estar gravando aqui, fazendo essa conversa, se não fosse o petróleo, porque todo esse equipamento tem petróleo. Quer dizer, então, na casa das pessoas, todas as composições de produtos industrializados, sintéticos, fatalmente têm alguma relação com a cadeia petrolífera. Quando ela é desmontada e quando ela é aberta para o mercado estrangeiro e passa a ser orientada única e exclusivamente pela lógica dos preços, há uma imensa possibilidade de encarecimento do conjunto de todos os produtos negociados no interior dessa economia. Além de um efeito direto mais óbvio, que é esse que a gente já está enfrentando, que é o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço do gás de cozinha, o aumento do preço da energia elétrica e tudo aquilo que é necessário para que a atividade econômica possa funcionar, né? Sem energia não tem economia, né? E sem energia nacional, não tem economia nacional. Como é que você está vendo a economia nacional, pegando esse gancho? Queria que você falasse um pouco mais geral, assim, como é que você está avaliando aí o início do governo Bolsonaro? A gente está observando aí com atenção esses movimentos erráticos, né, desses primeiros 3 meses. São erráticos mesmo ou é um caos organizado? Caos organizado, né?
é difícil essa discussão, é uma boa discussão, porque tem hora que a gente fica com a sensação de que o caos tem método e por trás dele há objetivos, mas também há momentos em que o caos é só o caos mesmo e resultado de um governo com falta de capacidade de gestão e de construção da sua própria estratégia, né? A gente passou esses últimos 100 dias aí imerso numa série de notícias e de cortinas de fumaça e de questões secundárias que acabaram sendo priorizadas, né? E por trás disso, o debate econômico, a discussão econômica tem sido feita com base nessa dimensão ultraliberal de desmonte, de desnacionalização, com a preocupação única e exclusivamente de abrir o mercado brasileiro nos setores estratégicos, de fazer a aprovação de reformas como a da Previdência, que em última instância é uma espécie de tentativa de abrir um novo mercado também para o sistema bancário e para o mercado de capitais. A privatização da Previdência. E agora com esse anúncio aí do novo processo de construção da autonomia do Banco Central, né? Acho que o que há de central na discussão econômica desses primeiros 100 dias são a maneira como o governo está conduzindo a reforma da Previdência, a maneira como o governo fez a negociação da cessão onerosa, porque era um capítulo importantíssimo para que ele pudesse arrecadar recursos para fazer o ajuste fiscal, e agora entra na pauta a discussão da autonomia do Banco Central. Acho que esses 3 elementos precisam ser olhados com atenção, porque são eles que vão, para além da política econômica, que vão reorganizar a economia política e a maneira como se organizam os grupos econômicos de interesse no país. A autonomia do Banco Central, vamos falar então um pouquinho desses pontos. A autonomia do Banco Central parece uma coisa boa, assim, a palavra autonomia. Então, é uma autonomia ou entrega para os bancos? O que é esse projeto sobre o Banco Central? Que países têm essa autonomia? A gente deveria adotar isso ou não? O que se chama de autonomia, na verdade, é a possibilidade de o Banco Central ter independência para organizar a sua atuação, olhando única e exclusivamente para a taxa de juros e para a inflação, né? Então, na verdade, se chama de autonomia, mas o que acontece na prática é uma delimitação de qual deve ser o escopo de atuação do Banco Central. Ao invés de se preocupar... Uma restrição. Uma restrição, exatamente. É um encolhimento da sua possibilidade de ação econômica mais ampla. É uma hegemonização pela lógica financeira do Banco Central. Ao invés de se preocupar com o nível de emprego e investimento, ele se preocupa única e exclusivamente com questões que dizem respeito ao endividamento público e à inflação. E na prática, exatamente, como ele deixa de se preocupar com o que acontece com o emprego, com o investimento e com o consumo, ele vai provavelmente passar a praticar uma política de elevação da taxa de juros, né? Sob o pretexto de se preocupar com a inflação e o endividamento, na prática ele acaba drenando recursos do país para o pagamento de títulos que vão novamente para o mercado de capitais e para o sistema bancário. Então toda essa economia está organizada em torno da dinâmica comercial e financeira. Produção e tecnologia são 2 coisas que saíram de moda na agenda do governo e na maneira com que a política econômica está sendo conduzida. E a Previdência, que é outra base dessas 3, desse tripé aí bolsonarista, também é privatização e também benefício do mercado financeiro. É o governo dos rentistas esse? Sem sombra de dúvidas, é o governo dos rentistas, é o governo e dos rentistas estrangeiros, ou de rentistas brasileiros que arremedam estrangeiros como se o fossem. A reforma da Previdência, como você já bem disse, é uma privatização da Previdência com o objetivo de abrir uma fatia de mercado para um setor, que é para o sistema bancário que está absolutamente interessado nesse segmento. O objetivo político, em última instância, está longe de ser a recuperação da atividade econômica ou a tentativa de contornar um possível problema demográfico de envelhecimento da população. Aliás, não há nenhum sinal, nenhum indício, nenhum estudo, nenhuma experiência concreta que demonstre que a reforma da Previdência possa aumentar o crescimento econômico, o nível de atividade e o emprego no país. Então, o governo constrói um argumento para a opinião pública que é absolutamente falacioso. É mais uma fake news. Não existe relação entre Previdência e crescimento econômico da maneira como se tem dito. O professor Fiore fez um artigo aí, a gente até publicou, que coloca exatamente essa questão. Não há essa relação. Bom, enfim. Exatamente, esse texto do Fiore é muito interessante porque ele chama atenção exatamente para isso, né?
como por trás desse argumento liberal de que a abertura de mercado, de que a retirada do Estado vai produzir uma maior possibilidade de investimento, na verdade, ela não existe, porque esse empresariado interessado na reforma da Previdência, ele não está interessado em investimentos de longo prazo, ele está interessado em aplicações de curto prazo. Ele está interessado em morder uma fatia de mercado da aposentadoria das pessoas, porque é um grande fundo de recursos que hoje tem um peso importante do Estado, que ele quer dominar e que ele quer concentrar nas suas mãos. Mas, na prática, a maneira como a reforma está sendo posta, a maneira como ela está sendo desenhada, claro que ela ainda está em discussão no Congresso, certamente no texto original não vai ser aprovado como foi enviado, mas por trás dessa discussão, um elemento importante, político, para o qual a gente deve atentar, é exatamente o fato de que ela vai dificultar o período para que as pessoas possam se aposentar. Isso significa que, na prática, as pessoas vão ter que enfrentar uma situação de um tempo de vida de trabalho maior, o que, combinado à reforma trabalhista, vai vir junto com remunerações menores, formas de contrato mais precários, e isso certamente tende, na prática, a encolher o poder de compra das pessoas. E sem a reativação do poder de compra, a gente não tem consumo, sem consumo não tem produção, sem produção não tem investimento, sem investimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, e sem salário não tem a construção de um mercado de consumo capaz de fazer o mercado interno funcionar. É um beco sem saída, porque é um país que vai ficar esmagado, vai ficar contra a parede com só uma minoria. Qual é o projeto? O projeto é esse, desprezar qualquer vida. Quanto? 5%? Não tem projeto. Eu olho para o que o governo propõe, a minha sensação é que ele é a manifestação mais surreal de uma certa visão da elite brasileira que nunca internalizou valores modernos, valores liberais modernos, liberais clássicos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, aqueles da Revolução Francesa, nunca foram internalizados aqui, só se internalizaram valores mercantis. Então, eu costumo brincar dizendo que a gente está vivendo uma trajetória histórica onde parece que a gente pulou do mundo do colonialismo para o mundo da indústria cultural sem ter iluminismo no meio. Né? E, portanto, sem internalizar esses valores que nos construiriam como uma sociedade minimamente coesa. E aí a gente vive essa fragmentação, essa dispersão e essa incapacidade de organizar um projeto de país, né? Que toma conta da sociedade de cima a baixo hoje. Só voltando aí à Previdência, o presidente Lula apontou, né, que essa discussão, enfim, que essa reforma é inaceitável, então deveria ser, simplesmente não é trocar, não é modificada, não é botar uma roupa diferente nela, mas sim ela tem que ser reprovada, negada pela oposição, porque ela coloca a discussão no lugar errado. Uma resposta para questões da Previdência e até da própria economia são o crescimento econômico, políticas para crescimento econômico e para aumento do emprego. Está correto isso? Só que ainda lembrando essa questão, essa relação entre emprego e as contas públicas, né? Acho que foi com você mesmo aqui que a gente lembrou na outra entrevista, que assim que foi aprovada a reforma trabalhista, no mês seguinte, as contas da Previdência sofreram um baque terrível. Enfim, Exatamente, porque você desestrutura o mercado de trabalho e com isso o efeito colateral é você desestruturar a arrecadação para a Previdência junto. Né? Então, tem aí uma combinação de políticas que estão desestruturando a economia do país e não estão colocando nada no lugar, não tem possibilidade de crescimento econômico com isso que está posto. Os números estão mostrando a economia, estão trazendo até um dado negativo para esse primeiro trimestre. Como é que você não vai ter crescimento? Essas medidas não levam a crescimento nenhum. Como é que você está vendo esse ano aí daqui para frente? Todas as previsões oficiais e mesmo do próprio mercado financeiro já estão começando a ser revistas e indicar a possibilidade de que em 2019 não haja nenhum nível de crescimento econômico no Brasil. Pode ser, inclusive, que a gente tenha aí um ano de recessão. O ano passado o Brasil cresceu 0,1%, que já é um valor mínimo, irrisório, né? E esse ano provavelmente a gente vai enfrentar de novo mais um começo de recessão. Isso é uma situação dramática, Eleonora, porque a gente está caminhando para o 5º ano consecutivo sem crescimento econômico no país. Desde que a série do PIB é medida no início do século XX,
Nunca na história do Brasil nós passamos por 5 anos consecutivos de falta de crescimento econômico ou de ameaça sistemática de recessão, né? Então, os efeitos políticos e sociais dessa situação econômica inédita, em certa medida, também são imprevisíveis. Mas o que pode acontecer? Quer dizer, esse governo, a economia não vai melhorar, vai piorar ou não vai mostrar nenhum tipo de crescimento que seja sustentável? Como é que você vê, então, essa reação política possível? Há um desencanto já com o Bolsonaro, muito claro, as pesquisas estão mostrando isso vai se acentuar, vai haver uma reação, o governo vai enfrentar protestos. Como é que você vê a reação a essa política que é tão anti-tudo, anti-povo, anti-nação, anti-tudo? Como você disse, isso já está se expressando na queda da popularidade do presidente e do governo, né? Nesses 3 meses, as pesquisas todas estão mostrando que ele sofreu uma queda brusca, ele está queimando muita gordura do capital político que ele tinha, e diante dessa impossibilidade de recuperação econômica, me parece que a única saída que o governo tem encontrado e tem apostado é na intensificação da centralidade dessa agenda moral, dessa agenda ideológica, como objetivo de acobertar o fato de que ele não tem projeto socioeconômico para o país. O problema é que, na prática, isso significa que ele vai cada vez mais estabelecer um diálogo só com os seus apoiadores mais orgânicos, né, aqueles 15% que foram demonstrando adesão no processo eleitoral mais orgânica ao Bolsonaro, e a gente vai cada vez mais caminhar para uma relação complicada entre os poderes da República e dos poderes da República com a sociedade. Eu tenho dito que me parece que o Bolsonaro tem apostado, não sei se consciente ou inconscientemente, se voluntário ou involuntariamente, mas no esgarçamento de todas as possibilidades de construção do presidencialismo de coalizão no Brasil. É como se a gente estivesse caminhando para uma espécie de, eu tenho chamado de presidencialismo de polarização, né? Porque ele não dialoga com o conjunto da sociedade, pelo contrário, ele não pretende governar para o conjunto da sociedade, e diante dessa perda de popularidade, a tendência é que ele converse e dialogue cada vez mais com a sua própria bolha. Isso vai significar um esgarçamento do tecido social ainda mais violento no caso do Brasil. Esse presidencialismo e polarização é outro nome para totalitarismo, não? Olha, eu acho que embora do ponto de vista da luta política, do campo progressista, né, muitas pessoas classifiquem o governo Bolsonaro de fascista, eu acho que ainda não dá para dizer que a gente tem um fascismo político instalado no Brasil, por conta dessas institucionalidades e regularidades democráticas que, ainda que sejam falhas, estão em operação. Mas me parece que ele aposta do que seria o primeiro capítulo para que a gente chegue fatalmente no totalitarismo, que é o fascismo social. Né? Então o fascismo ele ainda não chegou na institucionalidade política, mas ele se alastra cada vez mais pela cultura política do conjunto da população. Esse a história mostra o primeiro capítulo do totalitarismo. Não sei se a gente vai chegar a esse grau de desestruturação da sociedade brasileira, é uma possibilidade, você tem razão, mas ela não está dada ainda, está em aberto, o jogo está sendo jogado. É claro que as forças políticas que estão protagonizando o cenário parecem concorrer para esse encaminhamento aí que você está apontando. Mas acho que a gente precisa observar isso ainda nos próximos meses. Né? E do lado dos que defendem a democracia, ou os que defendem os interesses nacionais, algum tipo de resistência a isso há, ou tenderá a haver de forma maior à medida que isso se aprofunde, ou não? Não, a resistência política existe. Ela está aí, expressa em várias manifestações da esquerda, tentativas de reorganização, mas ela ainda é muito pulverizada, fragmentada e não tem condições de enfrentar a correlação de forças políticas que está posta no cenário. Né? O processo político dos últimos anos foi muito brutal para o campo democrático brasileiro. Né? A gente está assistindo o jogo mais da arquibancada do que de dentro do campo, e acho que isso nos coloca diante de uma situação de necessidade de acumulação de forças no próximo período. Então,
É necessário que a esquerda também ultrapasse o curto-prazismo que foi imposto pela mentalidade neoliberal financiarizada e deixe de pensar só nas urnas, nas eleições, não porque elas não são importantes, é evidente que são, mas elas devem ser tratadas como parte do processo de acúmulo de forças para uma construção de algo maior e mais amplo que seja capaz de enfrentar esse fascismo social e essa possibilidade de totalitarismo neoliberal que está posta no cenário, né? Mas acho que essa construção ainda vai demorar algum tempo, né? O baque foi muito grande nos últimos anos, né? E eu confesso que não enxergo no cenário hoje nenhuma liderança individual e nenhum ator coletivo capaz de desequilibrar o jogo. Mas há iniciativas aí que são importantes para a gente pensar no acúmulo de forças no médio prazo. Mas é importante que o campo democrático volte a dialogar de maneira mais ampla e abrir canais de interlocuções que foram interditados ao longo desse último período, né? Seja por contradições no interior do governo do ciclo progressista, seja por contradições e tensões no interior das próprias agendas das lutas sociais, né? Acho que é preciso recuperar o fôlego de diálogo e voltar a pensar numa construção estratégica para além da conjuntura, né? Esses termos antigos, a estratégia, né, a estrutura, que estavam em desuso, eles precisam ser retomados e a gente precisa pensar para além da lógica curto-prazista que está posta, né? Acho que esse é a principal violência, ou uma das principais violências, né, que esse regime neoliberal impôs à nossa construção social e à nossa subjetividade, é a incapacidade de pensar no médio e no longo prazo, né? Essa angústia que faz com que as pessoas só enfrentem as questões imediatas, individuais, egoístas e hedonistas, né? Então a gente precisa enfrentar tudo isso para recompor uma força capaz de desequilibrar o jogo. Você falou dessa construção para além da esquerda, mas você vê possibilidade de diálogo você falou de uma parte da elite que está totalmente entregue ou capturada aí por outros interesses, inclusive externos. Você vê alguma possibilidade de que pelo menos uma parcela da elite tenha algum compromisso com o país ou com o crescimento do país, ou está todo mundo no rentismo e adeus, vamos para Miami ou para a Suíça, sei lá, é isso? Eu quero acreditar que a elite brasileira não tenha se transformado única e simplesmente nessa elite de parque temático e free shop norte-americano. Eu acho que uma parte dela acabou apostando no Bolsonaro menos pelo pró-bolsonarismo e mais pelo antipetismo. E em função dessa dificuldade de recuperação econômica e desses tropeços de gestão, dessa agudização de um discurso ideológico tanto quanto disparatado, acho que uma parte dela já começa a se dar conta que talvez esse não tenha sido o melhor caminho, que esse não tenha sido a melhor escolha. Até porque contra o próprio interesse dessa elite, né? Exatamente, porque o governo acaba jogando contra o interesse dessa própria elite, né? É curioso, porque do ponto de vista mais da gestão do governo, tem tropeços que ele comete que atrapalham a própria lógica do rentismo que o organiza. É engraçado porque eu estava me lembrando agora desse revogaço aí que o Bolsonaro fez e que exterminou aí a participação popular, os conselhos, os comitês. Da eliminação dos conselhos de participação. As coisas são feitas de uma maneira tão descompensada que no pacote eles também revogaram a existência do Conselho Monetário Nacional. Então são situações assim, de atabalhoamento e de desorganização que fazem com que o próprio governo tropece na sua base de apoio. Então eu acho que esse tipo de medida é que, se acumulando, pode fazer com que uma parte da elite se desloque desse bloco que apoiou o Bolsonaro e cobre a consciência e volte a entender que esse provavelmente não é o projeto mais adequado nem para os seus próprios objetivos, né? Ok. Que... Mas eu esqueci de uma pergunta, voltando, eu esqueci, agora eu lembrei. É o seguinte, eu fiquei muito impressionada quando saiu aquele acordo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com o Ministério Público, e muito se falou da fundação do Ministério Público, que ia receber bilhões e tal. Agora, nesse mesmo acordo, são medidas que submetem a qualquer iniciativa da Petrobras ao crivo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Tem paralelo. Compra, venda, a Petrobras não colocação pode... de diretor, troca de diretores, até isso tem que ser. Tem paralelo alguma empresa se submeter ou entregar todos os seus... Enfim, ali, pelo jeito, o Departamento de Justiça pode entrar na companhia a hora que quiser e fazer o que quiser. Isso tem paralelo no mundo? Quer dizer, a Petrobras hoje está sob a tutela norte-americana na prática? Olha, eu tenho estudado nos últimos anos o setor petrolífero e eu confesso, Eleonora, que eu nunca encontrei nada comparável e análogo ao acordo que foi feito entre o Ministério Público, as autoridades americanas e a Petrobras. Isso é um acordo ilegal, né? É um acordo ilegal, porque inclusive ele manifesta o desejo do Ministério Público de se comportar como se fosse um dos 4 poderes da República, como um 4º poder da República. Né? Um acordo absolutamente disparatado, porque, primeiro, a Petrobras ela é parte lesada no processo. A Petrobras ela precisa ser entendida como uma empresa, ela não pode ser confundida com o corpo diretivo que cometeu ilícito e corrupção. Então, o órgão responsável por fazer a investigação abocanha uma parte da multa que ele mesmo impõe para a empresa para financiar a sua estrutura de funcionamento. Quer dizer, isso está longe de ser justiça, isso está longe de ser uma medida adequada para o combate à corrupção. Outra coisa que me chamou a atenção nesse acordo é que eu acho que ele se inscreve numa tentativa sistemática que o Ministério Público tem feito de atuar como se ele fosse o Poder Executivo e o Legislativo. Né? Porque no bojo da discussão sobre o acordo também se debateu como é que deveriam ser destinadas as verbas recuperadas pelos casos de corrupção. E o Ministério Público sistematicamente vem insinuando que esse dinheiro deve ser utilizado para determinadas políticas públicas. Quer dizer, ele quer atuar como um definidor do orçamento do financiamento das políticas públicas. Né? O próprio Rodrigo Janot, quando estava na PGR, ele ensaiou uma tentativa de utilizar os recursos da Petrobras como fonte de financiamento para o Ministério Público e o Judiciário. Né? Então, olha que coisa curiosa, porque se isso se consolida na prática, você tem um estímulo para que o Ministério Público encontre casos de corrupção onde eles não existem, para que possa eventualmente recuperar recursos que vão financiar a sua própria estrutura. Então, é curioso porque a Lava Jato ela se autoatribui uma característica de ser uma operação republicana, em defesa do país, mas na prática ela é solapa a República. Ela é mais uma manifestação do interesse corporativo da casta dos procuradores. É engraçado porque nesse acordo eles se traem, né? Porque eles esquecem que eles são parte do Estado. Né? Quer dizer, o que nos garante que os juízes e os procuradores são a parte do Estado mais adequada para fazer a gestão dos recursos públicos? Absolutamente nada. Né? Então, e tudo isso coloca fogo nesse caldeirão de criminalização da política protagonizada pelas empresas estatais, pelas empresas nacionais, e sob o pretexto de tentar combater a corrupção. O que acontece na prática é o desmonte do Parque Empresarial Nacional, agora com esse agravante que é a tentativa de utilizar esses recursos para financiar a própria estrutura de investigação. E com essa interferência, o acordo... Exato, e com a interferência norte-americana, como você tinha bem lembrado, com a interferência direta dos Estados Unidos. Quer dizer, é quase como se criar uma instância que é superior à própria direção e o conselho de administração da Petrobras. Né? Uma instância de fiscalização e decisão, de graça, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma justificativa razoável. Né? Tanto é que, nesse caso, até o judiciário reagiu contra. Né? Foi tão... Certo? Certo. E aí? Acho que aqui a gente, então, vai se encaminhando para o final dessa entrevista muito profícua, densa, o pessoal aqui esclarecedora, todo mundo falando, agradecido ao professor. Aliás, teve gente que foi aluno seu mesmo, de Fortaleza, que foi aluna do professor Zac. Enfim, essas informações tão importantes aí para que todos nós entendamos melhor a situação da Petrobras, essa questão e o que está por trás de toda essa discussão aí do preço do diesel e desse processo de enfraquecimento da Petrobras pelo governo Bolsonaro, coisa que já vinha acontecendo aí no governo golpista do Temer. Então a gente quer agradecer aqui. Ver a sua palavra final. Não, calma. Vou fazer. Vou pedir, não vou deixar essa.
Eu só queria que antes da palavra final Certo. do professor William Ozaki, queria lembrar novamente a você que é muito importante que você leve mais longe essas reflexões, então compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, e esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, e no nosso site tutameia.jor.br. Então, antes que a Eleonora aqui mais nervosa, Seu recado. seu recado. Eu queria só agradecer mais uma vez a vocês pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar com vocês dois. É a segunda vez que eu vim aqui conversar com vocês sobre essas questões da Petrobras e adjacências, e eu já estou me considerando um tuta. Boa. Então, Tá com tudo. convido a todos que também compartilhem e assistam os programas, porque esse é um canal fundamental para a gente produzir uma reflexão crítica e um diálogo aberto entre aqueles que têm uma concepção progressista e estão preocupados com a preservação das empresas nacionais, do Estado brasileiro e da nossa soberania. Então, meu muito obrigado. Legal. Muito obrigado, William. Bom, até a próxima. E Vamos botar aqui. Vamos, né? Vamos botar aqui o nosso final. Nossa Tchau, carinha do pessoal. Tutameia. Tchau, obrigado, até a próxima.